Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai dar início no Evangelho de João. Vamos estar meditando neste livro, vamos estar vendo o que o Senhor nos prepara através da palavra também. Vamos ver ali que o Senhor fala que Ele era a palavra no início, enfim. Tem muitos detalhes aí que a gente vai estar conversando. Também vale lembrar que João aí é um evangelho mais conhecido como evangelho complementar, porque ele se manteve único por si só. O livro de João é diferente em diversos aspectos. Eu estou lendo aqui, como fala aqui nessa tradução da minha Bíblia de estudo, e também ele fala que não teve muitas parábolas que o Senhor falou também, né? Como a gente viu nos outros evangelhos, assim como Mateus, Marcos, Lucas, teve muitas parábolas. Esse aí tem ausência de algumas parábolas, enfim. E vamos estar meditando, vamos ver o que o Senhor nos fala através desse livro. João é um amado do Senhor, como a gente vê ali, que recebe esse nome, né, de João. Então vamos estar meditando nesse capítulo 1 desse dia de hoje. Então vamos ver o que o Senhor nos revela através desse capítulo. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vale lembrar que ali em Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22 em diante, ele vem falando o mesmo contexto que nós vamos estar lendo aqui, que no início Cristo estava com o Senhor, com Deus, e sem ele nada existia. Enfim, ele era o arquiteto do nosso Senhor. E aqui, em João capítulo 1, ele começa a tratar neste mesmo contexto, que fala assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Enfim, sem Jesus, nada que existe hoje teria sido feito. Enfim, como ali eu comentei com vocês em Provérbio, que fala ali que ele era o arquiteto do Senhor, que deu forma em todas as coisas. Nele estava a vida, e a luz era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aqui a gente vai ver também João dando um testemunho a respeito de Cristo para frente ali, que fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Enfim, veio para o povo judeu e eles não receberam, por isso que alastrou Cristo para nós. Porque bem provável que como Deus é misericordioso, sabe de todas as coisas, mas como está escrito ali, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Enfim, nós que recebemos ele nos deu aí a oportunidade de sermos filhos de Deus. Enfim, sem Cristo Jesus nós estávamos perdidos. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de ser tornados filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha, o Senhor toma cuidado em todos os detalhes, porque hoje o homem também, se ele quiser ali, ele pode estar produzindo filhos. Enfim, hoje a gente sabe que tem homem casado com homem, e ali num semi-dum, pega ali uma mulher ali e acaba produzindo filhos também. Mas enfim, o Senhor fala ali que é só aqueles que nasceram dele, que creram nele, enfim. Os natural, que nem ele fala ali, a descendência natural nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, enfim, nasceram da água e do Espírito. Por isso que é necessário nascer de novo da água e do Espírito para se tornar filiação de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama:
Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Pois vale lembrar que ali em Lucas, o João Batista, quando ele nasce, dá para entender que João nasce ali uns 5 meses antes que Cristo. E aqui ele fala que Jesus já existia antes dele, enfim. Por isso que ali Provérbio 8:22, como eu volto a comentar nele, Jesus já existia antes de tudo esta terra ter existido. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Enfim, vale lembrar aqui que João Batista fala que ele não era o Elias. Cristo fala que ele veio no poder de Elias também, enfim, na força ali também, que Elias veio também abrindo os caminhos também, assim como João Batista veio abrindo o caminho para Cristo. E ele respondeu não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dá-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Enfim, foi essa a resposta que João Batista deu para aqueles levitas, os sacerdotes, porque muito bem eles conheciam ali os livros, conheciam os pergaminhos, conheciam tudo o que aconteceu na época de Isaías, os profetas, Moisés, enfim, ele usa a palavra para eles. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No segundo dia, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Enfim, vale lembrar essa palavra que ele fala, que Cristo, vejam, é o Cordeiro. Enfim, por isso que Cristo foi até o matadouro, como a gente viu nos outros evangelhos, foi mudo como uma ovelha muda na frente dos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. E ele foi que fez propiciação por os nossos pecados. Enfim, graças a ele, nós temos vida eterna. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, por isso que João Batista batizava com água também. E que ele fala ali: eu não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vim e testifico que este é o Filho de Deus. Enfim, hoje dá para entender que é juntado todos esses detalhes ali no batismo. No batismo é batizado nas águas, recebe o Espírito Santo, nasce uma nova criatura, e enfim, é esse, digamos assim, esse é o propósito do batismo em Cristo Jesus. Isso. Por isso que tem que crer também, tem que saber o que está fazendo, porque não tem como fazer de qualquer jeito aí, porque senão morre. Não tem vida em si próprio. Se não fazer direito como fala a palavra, crendo, sabendo quem é Cristo, quem é o Senhor, e sabendo a situação que está e a situação que quer chegar no reino de Deus,
Enfim, eu vejo assim desta forma que pode alcançar aí, e digamos, o reino dos céus através de um simples ato do batismo, como fala ali também. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando ouviu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiram, perguntaram-lhe: O que vocês querem? Ele lhe disse: Rabi, que significa mestre? Onde está hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Enfim, Pedro aí ganha um novo nome. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e ele disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Enfim, eles conheciam as escrituras e sabiam quem ele era. Enfim, eles estavam procurando Jesus. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Vale lembrar que Jesus ali ele pega e dá uma revelação para Natanael. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conhestes? Bem provável que esse Natanael ele não havia falsidade nele, por isso que o Senhor já abre o jogo com ele. Jesus respondeu: Eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que ouvi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: Digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Enfim, Natanael tem uma experiência aí com o Senhor, uma revelação aí dos céus aí no íntimo dele, por isso que dá para entender, ele se rende ao Senhor e fala: Mestre, tu és o Senhor mesmo. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Terminamos aqui mais uma meditação de hoje e vamos continuando na nossa leitura neste Evangelho de João. É muito bom a gente estar lendo esses contextos que vai estar falando. Ali ele vai estar falando também do novo nascimento, ali no capítulo 3. Enfim, tem vários detalhes aí que dá para a gente meditar também. Fala sobre a ceia também, é muito importante. É o capítulo 6, ali ele vem explanando bem certinho sobre a ceia. É gostoso de ler esse evangelho. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e até mais.